Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou continuar o exercício que eu iniciei em sala, né, só para mostrar para vocês a solução dele, né? Como outras pessoas vão assistir esse vídeo, provavelmente, né, eu vou só deixar indicado, né, que é um exercício proposto em sala de aula e tem algumas arbitrariedades aqui, tá? Então nós fizemos algumas definições em sala de aula, não tem nada baseado em lei ou conhecimento científico, nada disso, tá? Então não usem esse método, né, que nós criamos em sala de aula ali para simplesmente satisfazer a necessidade de gerar um exercício sobre análise de dados espacial, né, usando dados vetoriais, dados raster. Então é isso que está valendo, tá? Então não usem esses critérios dessa forma como eu estou colocando. Isso aqui é só algo fictício, né? Isso foi arbitrário, definido em sala de aula por nós todos ali entre os alunos de SIG. Tá? Então, o que nós vamos buscar aqui? Locais para deposição de resíduos sólidos. Quais são as variáveis que nós vamos utilizar para definir quais são os melhores locais para a construção, a alocação de resíduos sólidos ali, locais para deposição de resíduos sólidos. Tá? Então, nós usamos quatro dados aqui, que são os rios, dados com os rios, nascentes, dados sobre a declividade, e dados sobre o modelo digital de elevação. Tá? Então, os critérios que nós colocamos aqui foi que até 1 quilômetro dos rios, né, nós não podemos alocar nenhum tipo de é, 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 local, né, nós não podemos depositar resíduos sólidos até 1 quilômetro dos rios. Tá? Então, essa aqui é uma restrição. Todos aqui vão ter peso 1. Tá? Todas as variáveis aqui, todas as restrições terão peso 1. Tá bom? Outro critério, na verdade, é o mesmo critério anterior, né, só que com um dado diferente, né, das nascentes, nós não queremos que haja deposição de resíduo sólido até 1 quilômetro. Tá? Quando houver declividade maior que 13%, né, nós também não queremos que haja deposição de resíduos sólidos em áreas que têm declividade superior a 13%. E quando a altitude for maior ou igual a 800 metros, ou menor ou igual a 600 metros, para esse caso, nessa região, com essas condições, né, como eu disse, é arbitrário, tá? Algo fictício e arbitrário aqui que nós fizemos. Não haverá deposição de resíduos sólidos nessa área, ou seja, só na faixa entre 601 até 799 metros é que poderá haver deposição de resíduos sólidos nesse caso aqui. Tá? Então, cada variável dessa daqui, cada condição, na verdade, dessa daqui, vai ter o peso 1. Então, somado aqui a distância, né? A distância vai ter um peso único, né? Então, vai ser um critério com 1, né? Então, se houver dentro da área das distâncias entre os rios e as nascentes, houver áreas com declividade maior de 13%, soma-se mais 1, ou seja, fica com 2, aí fica com uma restrição nível 2. E se for uma área ainda assim que está acima de 800 metros ou abaixo de 600 metros, vai ganhar uma restrição com mais 1, que seria 3. Então, cada uma dessas daqui vai ter peso 1. Tá? Então, essas duas aqui, peso 1, né? São iguais. Eu vou até colocá-las aqui na mesma caixa, porque é o que nós estamos fazendo. Tá? Então, vou colocar aqui nascentes na mesma caixa de rios, porque é a distância dos corpos hídricos aqui. Então, aqui vai ser outro peso 1 também. Então, a soma, né, a soma desses elementos aqui vai me dar o nível de restrição das áreas, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente pode fazer. Eu poderia ter 1 milhão de outras variáveis aqui, fazer um modelo muito mais complexo, né, para atender a legislação, por exemplo, né, dos municípios, mas aqui, como é um exemplo, só um exemplo, né, eu vou fazer com essas três condições aqui, né, só para mostrar para vocês como é possível fazer isso rapidamente. Né, análise vetorial e com dados raster também, fazer uma pequena álgebra aqui. Então, estão aqui meus dados, né? Rapidamente eu vou fazer. Então, o que eu preciso fazer? Primeira condição é achar a distância, né? Essa área com distância de 1 quilômetro dos rios e 2 quilômetros das nascentes. Então, eu vou fazer uma análise vetorial do tipo buffer. Né? Então, eu vou pegar aqui o buffer, vou criar um buffer ao longo dos rios primeiro. Tá? Então, eu vou pegar aqui os dados da rede de drenagem. Né? Então, rede de drenagem, vou aplicar aqui 1000 metros. Né? Lembrando que o meu SRC aqui, né, é SIGAS 2000 TM 22 Sul. Né? Então, aqui eu tenho
uma condição favorável, né? Aqui eu tenho um SRC que está operando em unidades métricas, então aqui vai ser em metros também, né? Então aqui são 1000 metros, que é a minha condição, né? A condição que eu coloquei aqui, a distância de rios até 1000 metros, 1 quilômetro, tá? Então, na hora que eu aplico, executo essa condição, o buffer acontece aqui na fase aqui embaixo da imagem aqui. Então aqui já aconteceu a operação com o buffer, né? A primeira, né? Então a segunda operação vai acontecer com as nascentes. Eu defini que são 2 km, né, de distância, né? 2 km a distância. Então agora eu tenho os buffers, né, com as áreas todas. Então todas essas áreas em verde e essas áreas em amarelo aqui, elas são incapazes de receber os resíduos sólidos, tá? Com nível de restrição associado a elas, tá bom? Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Porque isso aqui é mais orgânico, né? Isso aqui é um conjunto de áreas, né? Isso aqui é contínuo, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro vai unir essas duas camadas, né? Então, a camada com o buffer das nascentes e a camada com o buffer dos rios, tá? Então, nós vamos unir essas duas camadas em uma única camada para depois dissolver as fronteiras entre elas aqui. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a outra operação vetorial. Então geoprocessamento, vamos fazer primeiro a união, tá bom? Então a operação de união vai fazer o quê? Vai criar uma única camada com as duas, com os dois buffers aqui, duas camadas de buffer, tanto de nascente quanto de rio, tá? Então eu posso fazer essa operação já, ó. Na hora que vai acontecer é criar uma única camada, né, com todos os buffers unidos aqui, tá? Mas você pode ver que existem ainda linhas aqui dividindo, né? Vou até desligar essas camadas aqui de baixo, né? Tem linhas aqui dividindo, ou seja, tem feições que são diferentes aqui, tá? Elas só estão numa única camada. O que a gente vai fazer é dissolver essas fronteiras aqui. Então, vamos lá em vetor, geoprocessamento, dissolver. Então, o que vai acontecer aqui, ó, eu vou dissolver a união, tá? Vou dissolver essa união e voilá, temos aqui a camada, né, de vetor com a restrição do primeiro nível de restrição que nós definimos ali no nosso exercício, né? Só que eu quero fazer depois, né, a operação aqui fazer uma álgebra, né, somando os níveis de restrição de cada conjunto de regras aqui que eu criei, né? E para fazer isso, eu não posso somar um vetor com um raster, com uma imagem depois, né? Então o que eu tenho que fazer é tornar essa camada aqui um raster também, uma imagem, tá? E ela vai ter valores. O valor 1 vai estar associado à área de restrição e o valor 0 a essas áreas que estão sobrando aqui, ó. E essas áreas que estão sobrando são áreas que são aptas, segundo a ótica desse primeiro critério, que é a distância de rios e nascentes, elas estão aptas a receber o lixo, né, resíduos sólidos aqui. Então, o que eu vou fazer é rasterizar esse vetor aqui, para que eu consiga fazer a álgebra depois, a soma das imagens aqui, para gerar o nível de restrição, a soma dos níveis de restrição, segundo cada condição que a gente colocou no exercício. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, para rasterizar, é vir aqui em raster, converter para raster, vetor para raster. Tá? Qual é a camada de vetor que eu vou... É esse dissolvido aqui, ó. Então, o dissolvido, que é essa última camada que nós fizemos a operação. Aqui, para um valor fixo, né, eu vou colocar o valor 1, tá? O valor 1 por quê? Porque todo mundo aqui vai ter um valor 1, né, de nível de restrição, né? Vai ser a restrição sobre essas áreas distantes aí dos rios e das nascentes. O que não for isso vai receber o valor 0. Nesse caso, essa operação aqui é intermediária. Eu vou ter que fazer mais uma para preencher os valores que são 0 ali. E esse aqui é o pulo do gato que eu não falei na sala de aula. Tá? Então, aqui nós vamos ter que fazer mais uma operação para resolver o problema que se apresentou na sala de aula e eu pedi para que vocês buscassem a solução. Tá? Então, o valor fixo 1, para que toda essa área que tem restrição receba o valor 1. Tá? E aí depois eu consigo fazer a soma conforme a gente pensou lá no início do exercício. Quais são as unidades da saída, né, o tamanho da minha célula aqui? Então eu vou colocar aqui como 90 metros para ser compatível com o NDE que tem 90 metros ali. Qual que vai ser a extensão da saída? Então
eu vou fazer aqui essa saída, né? A minha imagem vai ser gerada com base no quê? Com base nessa camada e o tamanho dela vai ser gerada com base em qual camada? Eu vou colocar aqui, vou escolher aqui com base na declividade, por exemplo, tá? E eu posso executar. Ele vai executar, vai me gerar uma camada aqui com os valores das áreas. Está vendo que aqui embaixo ó, eu tenho MDE, eu tenho coisa, e aqui na hora que eu tiro fica tudo em branquinho. Tudo que está em branquinho aqui são áreas aptas segundo a minha organização aqui das condições, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Essas áreas que estão em branco, elas estão sem valor, são no data aqui. Então o que a gente vai fazer é vir aqui na caixa de ferramentas, ó, e eu já digitei aqui para vocês, deixei pronto aqui, ó, digita no data, tá? E vai fazer o preenchimento das células que estão sem dados, né, com valor zero, porque para a gente é interessante ter esse valor zero associado a essas células aqui, que não tem restrição, tá? Porque se for no data, ela não vai conseguir fazer a soma corretamente depois, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui é preencher essas células no data. Então, esse rasterizado vai receber, ó, quando for o valor de preenchimento, né, para colocar valor zero, porque aqui já tem valor 1, onde já está atribuído o valor 1, ele não vai mexer. E aonde é valor no data, sem dado, ele vai colocar o valor zero, que são as áreas aptas a receber os resíduos sólidos aqui, segundo aquele critério inicial de distância de rios e nascentes. Na hora que eu executo, né, ele gera esse novo raster, essa nova imagem aqui para a gente trabalhar. Né? Então, o que está em branquinho aqui é a área apta, e o que está em preto ali é a área não apta. Só vamos mudar aqui a cor para que vocês consigam enxergar isso melhor. Então, vem aqui em propriedades, né? Pode vir aqui em paletizado valores únicos e classifica. O que é zero é apto, eu vou colocar verdinho, tá? Ó. E o que é não apto, eu vou colocar vermelho. Tá? Então, só para a gente, na hora que eu aplico, vocês conseguem ver. Então, segundo aquele critério, essas aqui são as regiões que são aptas, né? O que está em verdinho aqui é o que está apto a receber, só segundo aquele critério. Só que o meu critério não para por aí, os meus critérios não param por aí, né? Eu vou apagar essas camadas intermediárias aqui, inclusive essa daqui. Tá? Essas aqui não servem para mais nada para a gente. Na verdade, o que eu fiz aqui? Deixa eu apagar, remover, e vou remover aqui. Ó. Opa, eu removi a própria camada, né? Rapidinho a gente faz de novo aqui, não tem problema não. Então, rasterizado, já está aqui. Eu vou remover... não, tá ali, tá certo. Deixa eu só apagar aqui. Então, sobrou aqui a minha camada com o critério... eu tenho que fazer o no data de novo, tá certo. Porque eu apaguei a camada que eu tinha acabado de fazer, tá vendo? Tem que prestar atenção no que tá fazendo. Na hora que eu executo, pronto. Vou apagar o rasterizado, que é a que eu não quero. E vou deixar só o raster de saída aqui, que é aquele último com dados preenchidos. Tá? Então, o que está em branco é o que? É o valor 1, o que está em preto é o valor 0, nesse caso aqui. Bom, vamos lá fazer. Isso aqui é só questão de visualização. Mudei a cor aquela hora, mas não precisa mudar, porque o que me interessa mesmo é essa matemática final que eu vou fazer aqui com todas as imagens. Tá? Então, eu vou fazer a soma dessas imagens aqui, vocês vão ver os níveis de restrição certinhos aqui em com todas as camadas. Tá? Então, vamos lá, em raster, ó, vou fazer direto as outras condições aqui. Ó. Então, a declividade tem que ser maior ou igual a 13% e a altitude é maior ou igual a 800 metros e menor ou igual a 600 metros. Essas são as condições de restrição. Tá? Então, eu vou abrir aqui ó, embaixo, na calculadora, 3 parênteses. A minha relação aqui vai ser de soma. Tá? Eu poderia ter média, eu poderia ter outro tipo de relação entre as variáveis, tá? Mas o que eu defini aqui foi binarizar, né? Sempre colocar 0 e 1, condição de restrição e sem restrição, e eu quero fazer uma soma para fazer a condição de restrição, né, variar. Nesse caso aqui, como eu estou usando 3 variáveis, eu vou ter áreas sem restrição com valor 0, onde todos os pixels somados eles são 0, né? Então eu tenho valores 0 em todos. Vou ter áreas com restrição nível 1, que é aonde se apresenta uma dessas variáveis que eu coloquei, ou distância de rio e nascentes, ou declividade superior a 13%, ou
a condição da altitude que eu já coloquei ali, maior ou igual a 800 ou menor ou igual a 600 metros. Vai aparecer um. Vou ter nível 2, que aparece em 2 condições, e 3 quando aparecem 3 condições. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a primeira condição pode ser essa daqui, do raster de saída, que é a da distância de drenagem. Aqui a gente não tem que fazer operação nenhuma, ele já está pronto. Né? Na segunda, eu posso colocar aqui, ó, declividade. Declividade, qual que é o valor que a gente definiu? Maior ou igual a 13%. Beleza. E a terceira condição, que seria a altitude, né? A altitude vai ser menor ou igual a 600 metros, vai ter restrição. E aqui eu vou colocar esse operador, OR. E isso aqui ficou para que vocês verificassem o que era mais adequado fazer. Tá? Então depois deem uma olhadinha o que significa, colocar o AND, o OR, né? Enfim, tem short, tem not. Então dá para usar esses operadores, né, para fazer essas relações já aqui na calculadora calculadora raster. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é usar esse operador. Não vou explicar porquê, né? Mas vocês podem buscar essa condição, né? Estudar um pouquinho. Isso ficou para que vocês olhassem depois. E vou colocar aqui que essa camada MDE também ela tem que ser maior ou igual a 800 metros, né? E aí eu tenho minhas áreas de restrição. Então estão aqui todas as minhas condições, ó. Essas condições iniciais que eu coloquei. A minha expressão está inválida ainda, tem algum problema aqui com ela, né? Eu coloquei um igual ali, aí ela fica válida, pronto. Qualquer coisinha que tiver aqui errada, ela vai mostrar para vocês aqui se estiver errado, tá? A consulta aí que você estiver fazendo. Bom, então agora eu vou salvar aqui o resultado, ó, resultado final. Deixa eu só colocar aqui, ó, resultado final. Vou dar um OK. E na hora que eu der o OK, ele vai gerar esse novo raster aqui, agora já com as condições de restrição feitas. Ó que bacana. Então agora eu já sei onde estão as áreas que tem restrição. Se eu quiser mudar aqui a simbologia, ó, só para visualizar melhor, vocês vão ver. Ó. Então eu venho aqui em paletizados valores únicos. 0 vai ser onde eu tenho tudo OK. Eu vou mudar para verde. OK. Aqui em 1 vai ser um amarelinho, né? Vou colocar um amarelo um pouquinho mais forte aqui. Vou colocar um amarelinho. Aqui eu vou colocar um vermelho. Na condição 3 é onde tem... A condição 2 é onde tem duas variáveis, duas condições acontecendo ao mesmo tempo naquela região, né? Ou seja, está próximo a rio e ao mesmo tempo está com a declividade maior que 13%, ou ao mesmo tempo está com a altitude naquela faixa que tem restrição. E aqui a 3 é onde acontecem as três condições ao mesmo tempo, né? Que aí tem restrição mesmo. Vou colocar em roxo, tá? E vou aplicar aqui, ó. Na hora que eu faço isso, eu consigo enxergar aqui as áreas que são possivelmente aptas a receber, né, os resíduos sólidos aí. Então eu poderia, né, já limitar a minha verificação de campo, né, a essas regiões aqui que não tem restrição, que são essas em verdinho aqui, tá? Então zero condições aparecem nessas regiões, tá bom? Então essa daqui é a solução para o nosso exercício proposto em sala, é uma análise de dado espacial bastante simples, já estou usando peso, né? Tô ponderando aqui as condições e estou relacionando os critérios, né? Para que vocês vejam, né? Como é que a gente pode gerar uma análise de dados espacial um pouco mais completa, né? E gerando já algum tipo de resultado para que vocês consigam aplicar na vida real, tá bom? Então é assim que a gente começa a fazer a relação entre os critérios, né, da análise com as análises de dados espaciais, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu, o vídeo fica por aqui.